Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal e eu vou me autodescrever para vocês. Eu no, hoje, não é? No dia de hoje, eu uso blusa laranja, calça preta, tenho estatura, tamanho, eu sou baixinha, baixinha, não é? 1,53 m, cabelo tamanho médio, uso óculos, estou aqui em pé, não é? Nos estúdios Educa Recife e como sempre falo para vocês, eu acho que a maioria dos meus colegas falam a mesma coisa, nunca estamos sozinhos. E eu tenho o privilégio de ter comigo Clisma, que está aqui comigo, tornando as nossas aulas muito mais acessível. E também eu tenho a professora Viviane Santos, que é companheira, parceira em língua portuguesa e parceira também nas conversas, nos planejamentos, não é, dessas aulas. Estamos juntas aqui construindo, não é, algo que vai estar abençoando. Olha, o texto, a palavra que eu falo, verdade, né, minha gente? Abençoando, a gente pode abençoar, começar o nosso dia assim, né? Porque quando eu estou dando aula para vocês, eu estou sendo abençoado, porque acordei, estou aqui com vocês e estou também abençoando vocês com alguma coisa, não é? Aí passando conhecimento, acredito nisso. Então, vamos viver o nosso dia, a nossa semana com essa motivação, não é? Ajudar, abençoar, não é? Facilitar, não é? Nunca atrapalhar a vida do outro, não é? Então, vamos começar com essa motivação e essa estrutura mental. Então, a palavra abençoar saiu aqui porque ela está permeando a minha mente. Então, é uma palavra boa, não recebam, não é, de outra forma. Então, acolham com carinho essa aula de língua portuguesa. Ela tem o tema hoje coesão lexical. Tem a ver justamente com isso, com as palavras que utilizamos, não é? Quando estamos construindo um texto. E, começando essa aula, eu construí um texto. Não é? Eu falei algo para vocês. Estou falando algo. E quando eu falo, vocês estão recebendo, porque eu estou no papel de locutor aqui, vocês de interlocutores, vocês estão recebendo essa mensagem, não é? Essa aula, então, o que eu estou falando, esse texto. Professora Vivi, falei bastante, não é? Falou bastante. Fala aí com os nossos Tudo- alunos e alunas. Tudo imprescindível. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês aí em casa? Eu tô aqui conectada já no chat e no app. E assim como a professora Adriana se descreveu, eu também vou fazer, tá certo? Eu sou uma pessoa negra, tá certo? De cabelos cacheados pretos curtos. Tenho olhos também pretos, uso óculos arredondados. Estou sentada aqui atrás de uma mesa, com o computador na minha frente. E hoje eu visto uma blusa azul. Como a professora Adriana estava falando, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a coesão. Mais especificamente a coesão lexical, porque há vários tipos de coesão, né, professora Adriana? Sim. Coesão por substituição, coesão referencial. Hoje a gente vai abordar especificamente a lexical, mas qualquer coisa a gente vai aqui conversando e fazendo essa viagem, né, professora Adriana? Realmente é uma viagem, não é? Então, pessoal, antes de tudo, eu gostaria de conversar com vocês só um pouquinho, não é? Sobre as 3 formas que nós temos de nos conectar com este conteúdo, que é pelo aplicativo Educa Recife, onde vocês podem, não é, apontar a tela do seu celular para a TV aí, para os QR Codes que aparecem na tela. Então, vocês conseguem fazer isso e estão aí diretamente falando com a professora Viviane e comigo também. Tem a outra forma, que é assistindo pela TV, não é? Que é a primeira. Segunda é o aplicativo Educa Recife. E a terceira é o nosso canal de YouTube, onde as nossas aulas estão lá, não é? E vocês podem ver em qualquer horário do dia. Por isso que quando começo a aula, eu sempre, às vezes, falamos assim, início de semana, mas aí você pode ver no final de semana, você pode ver manhã, tarde, noite, o horário que você quiser ver, ok? Mas eu gostaria de falar de outra coisa que é muito importante, que é a parceria que deve existir entre escola e família, não é?
Então, eu coloquei aí esses 3 bonequinhos aí que representam a escola, família e alunos e alunas, não é? Então, essa parceria de escola e família juntos, né, é uma parceria perfeita, porque o adolescente, a criança, o jovem e até mesmo o adulto, ele se desenvolve muito mais quando ele tem esse apoio, essa base, não é? E nós não podemos de maneira nenhuma deixar de ser base na vida dos nossos filhos e filhas. Então, precisamos estar, né, o tempo todo, para sempre. Filhos é para sempre. Então, filhos e filhas. Então, a responsabilidade é para sempre. E, como escola, também assumimos essa responsabilidade de forma integral. Então, estamos aqui não apenas para transmitir conteúdos, mas também ir além dos conteúdos, não é? Trabalhar essa afetividade, não é? A escola não está distante da família e nem a família pode estar distante da escola. Então, vamos juntos, construindo, reconstruindo, não é? Os nossos pré-adolescentes, adolescentes, as nossas crianças, então desconstruindo aquilo que precisa ser desconstruído para que uma nova base mais sólida comece a existir, não é? Então isso é importante. Às vezes tem algo que precisamos desconstruir, não é? Tipo, quando estamos fazendo uma casa, vocês já viram um pedreiro fazendo uma casa? Quando tem um tijolo ali desalinhado, ele tira, não é? E coloca novamente. Na nossa vida não é diferente, tá? Sexto ano. Precisamos fazer isso. Se fizermos algo, né, que não está alinhado, nós desconstruímos e construímos novamente. Não tenham medo disso, tá? Desse processo de desconstrução, reconstrução, porque eu tenho certeza que o resultado vai ser bem melhor. Então, vamos juntos nessa disposição, não é? De estarmos bem e fazer ainda mais o outro também melhor do que ele já está. Então é isso, pessoal. Hora de organizar o material. Eu gosto de escrever. Acho que essa prática, seja no computador, não é? Lá no chat, seja no caderno, não se desgrudem do seu caderno, não é? Estejam aí com o seu caderno na mão, usando, não é? Anotando aquilo que é importante. Se você assiste uma aula online, não é? Você vai lá no canal do YouTube, anota aquilo que é importante, que você precisa aprender, não é? Reaprender. Então, coloca isso no seu caderno e lê, relê novamente, porque isso aí, no dia a dia, vai se tornar prática, não é? Então, não é essa prática só de ler e reler, mas essa prática também de aplicar no dia a dia, nos textos que vamos construindo, seja ele oralmente ou ali, não é? Escrito. Então, é isso aí, vamos juntos. Então, vocês sabem o que é coesão textual? E aí? Eu coloquei lá o título, né? Coesão lexical. Mas o que é coesão textual? A coesão é o elemento fundamental na produção de um texto, porque a coesão ela passa por essa organização das palavras, minha gente. Então, a coesão nada mais é do que a conexão estabelecida entre as palavras de um texto. Então, vejam só, um texto mal construído, ele não tem conexão. Falta os conectivos que eu já falei aqui com vocês várias vezes, não é? E nós vamos falar novamente, não é, professora Vivi? Alguns conectivos que estão ali no meio do texto. Lembraram lá da palavra que eu usei lá no início? Que eu disse assim, eita, esta palavra não estava no meu texto, mas ela permeia a minha mente, não é? Que é a palavra abençoar, não é? Ser abençoador, não é? Ser abençoado, não é? Quem não gosta, não é? Palavra que não é tão usada, não é? Parece que ficou para trás. Antes, quando saíamos de casa, não é? Sempre dizíamos assim, não é? Bença mãe, bença pai. Isso não existe, isso ficou para trás, não é? Mas os pais, avós, eles adoram quando você faz isso, não é? Então, estamos retomando, desconstruindo, reconstruindo. Eles vão sempre abençoar você, eu acredito, não é? No texto,
também precisamos de palavras que nos conectam. E a palavra abençoar nos conecta de certa forma, não é? Porque os pais, eles acham assim, eu tenho essa função, eu não posso, independente do que o meu filho faça, minha filha faça, eu devo sempre abençoar, eu devo sempre desejar o melhor, porque eu sou o pai, eu sou a mãe. Não é assim que a gente pensa como pais, avós, tios, responsáveis, seja quem for, essa pessoa que faz esse papel de autoridade, não é, de cuidado sobre sua vida, tá, sexto ano? Então é assim que esta pessoa que está imbuída desta responsabilidade pensa. E se não pensa, deve pensar, deve agir dessa forma. Então, no texto, esses conectivos, eles têm esse papel de conectar uma palavra a outra, um período ao outro. Então, esses conectivos são representados por uma classe gramatical, que são as conjunções. E existem também outros conectivos, não é, professora Vivi, que podemos usar nesse texto que está sendo construído. Então, vamos revisar as conjunções aí, não é? Que nós temos aí, que estão dentro espalhado nos textos que construímos. Sexto ano, está vindo do quinto ano, está nesse processo de aprendizado e nós não podemos deixar de trabalhar, não é, com vocês essas classes gramaticais que estão formando esse texto, mas também levando vocês a entender um pouco do que é coesão, porque eu tenho certeza que vocês avançarão de outra forma. Isso, professora. Além das conjunções que eu estava falando, os pronomes também são aliados bastante fortes aí quando a gente vai fazer esse recurso da coesão, que é, na verdade, fazer a costura certinha do texto, né? Quando uma palavra precisa se ligar a outra, um período precisa se ligar a outro, a gente precisa colocar alguma coisa no meio ali para que faça sentido a totalidade. Lembrando que a gente tem vários tipos de coesão, como a gente estava falando, a gente tem a coesão referencial, que faz referência a, né, retoma um texto, retoma ou antecipa algum termo que vem a posterior. A gente tem a coesão lexical, que é uma segunda forma. A gente tem coesão por elipse, que é quando alguma coisa sumiu ali do meio e a gente precisa entender. A gente tem coesão por substituição, quando a gente precisa substituir um termo por outro. Então, existem várias formas de fazer a coesão. E na coesão lexical, a gente tem os sinônimos, são muito fortes, né? Quando a gente precisa tirar uma palavrinha, por exemplo, a minha casa é bonita, e aí eu quero voltar a dizer que a minha casa é bonita, mas eu não quero dizer casa de novo, então eu digo meu lar. Sim. É bonito, é elegante, e assim eu vou fazendo essas substituições, né, professora Adriana? Isso mesmo, professora Vivi. Nós saímos realocando palavras, utilizando palavras com o mesmo sentido e tornando o texto bonito. Como sempre falo para vocês, o texto não deve nos assustar. Ele é como uma colcha de retalho que vai sendo construído, não é? Quando estamos construindo, escolhemos as palavras que vão dando vida a esse texto, que vai trazendo também alegria ao nosso coração. Por quê? À medida que escolhemos a palavra para falar ou escrever, ela traz alegria e satisfação ao nosso coração, sim. Então, vamos deixar essa coisa assim de estudar é obrigação, né? Estou aqui na escola assistindo essa aula porque eu tive que vir, porque minha mãe me obrigou. Não, estudar é prazeroso, não é? Vamos acolher com carinho, não é? Essa área que é tão importante e que é um bem, uma riqueza que ninguém pode roubar de nenhum de nós. Então, sexto ano, desperta aí, tá? Então, vamos lá. Então, como a professora Viviane, não é? Falou aí, pronunciou com a sua voz maravilhosa, são esses tipos de coesão que ela citou aí, não é? Eu não poderia deixar vocês sem essa informação. Então, existem 5 tipos de coesão. Coesão por referência, por substituição, por elipse, por conjunção e pelo léxico. E o que é léxico, professora? Vocês devem estar aí perguntando. Então, nesta aula, o foco é a coesão lexical, como já falamos. Então, antes de saber o que é coesão lexical, vamos saber o significado das palavras?
Então, coesão você já entendeu que é a organização das palavras que eu falei lá no início. Mas e lexical, o que é? O que vocês acham? Lexical é relacionado a léxico. E o que é léxico? A língua dá assim uma enrolada. Não aconteceu isso com vocês aí? Acontece comigo. Preciso assim trabalhar mais a parte fonológica, mas sai. A palavra sai, não se assusta. Então, léxico é o conjunto de palavras de um idioma, de uma língua, não é? Idioma, língua, tem o mesmo significado. Então, minha gente, então é um conjunto de palavras, seja na língua portuguesa, na língua inglesa, não é mesmo, professora Viviane? Isso. E aí, às vezes, nós temos uns empréstimos assim dentro da nossa língua. E quando estamos usando esse empréstimo, né, da língua inglesa, e aí precisamos saber também qual o sinônimo, né, nesta língua que vai combinar sem tirar essa beleza do texto. Às vezes a gente consegue, quando faz o empréstimo, adaptar para o nosso idioma, né? Sim. Mas às vezes existem palavras, por exemplo, o Wi-Fi. A gente download, né? A gente importou essas palavras, Sim. emprestou, mas a gente não consegue fazer a tradução. Até tem tradução se a gente quiser adaptar, Sim. né? Tipo, download pode ser baixar. E se Sim. usa as duas coisas, né? Embora a sigla norte-americana seja entendida aqui também. Então, é muito variável o que vai se adaptar à linguagem O ou que não. vai se Por adaptar. exemplo, em espanhol, eles falam Wi-Fi em espanhol, que é Sim. Wi-Fi. Eles adaptaram o som, né? Adaptaram a Sim. fonologia. Não é o nosso caso. E a gente sempre pensa em empréstimo como se a gente pegasse emprestado. E a gente também empresta. Pois Se é, você Vivi. pegar sei lá, alguém que mora em Portugal, alguém que mora nos países africanos que falam português, algumas palavras que para eles podiam parecer estranhas que a gente fala, eles adaptaram e Pois tornam é. comum no dia a dia. Então esse empréstimo é sempre nos dois sentidos, né? Nunca é de um lado só. Isso, e precisamos lidar com este léxico, seja da língua inglesa, ou língua portuguesa, espanhol, ou francês, seja qual for a língua, precisamos lidar com conhecimento. E para isso precisamos estudar, usar no nosso dia a dia. Outra palavra que a gente usa assim, que eu tinha até medo dela, backup, né? Cópia. Até as línguas que são nativas, Sim. que eram nativas do Brasil antes da chegada da língua portuguesa, né? Então, tem muitas palavras que são de origem tupi. A Sim. macaxeira, né? Pois é. Muita comida regional. Empréstimo da língua indígena. Que são empréstimos das línguas originárias. Verdade. Então, vocês percebem a beleza do léxico? Interessante. Então, a coesão lexical é um modo de organização textual que envolve duas possibilidades. Então, a repetição da mesma unidade lexical ao longo do texto ou a substituição por outras unidades lexicais, as quais com ela mantém relações semânticas. Então, vamos revisar aí o que é elipse, não é? É um enunciado, uma supressão de um termo que pode ser facilmente subentendido pelo contexto linguístico ou pela situação. Percebam este exemplo aí. Meu livro não está aqui, não é? Ele está entre parênteses, sumiu, não é? Então, quando você fala assim, meu livro não está aqui, você está dizendo assim, o meu livro sumiu. Quem sumiu? O meu livro. Não é? Está subentendido, né? Quando você fala assim, ele sumiu. Quem sumiu? O livro. Se repetiu? Não, não é? Houve uma supressão aí. Mas você logo entende, não é? Quando você fala assim. Então, a reiteração, que é a repetição, consiste na repetição do mesmo vocábulo ou na substituição por outro de mesmo valor semântico. Então, observem aí este exemplo. Imaginar que o racismo no Brasil não existe é querer. É não querer. É querer? Não. É não querer aceitar a realidade dos fatos. Quando você lê isso, sexto ano, vocês conseguem entender? Então, vejam
A outra parte, trata-se, na verdade, do pior tipo de racismo, além de perverso, pois não se manifesta muito abertamente. Então, o racismo, ele continua acontecendo, não é? E aí ele não se manifesta sempre abertamente, mas ele se manifesta de forma sutil, subtendido, não é? Mas quem entende, não é? Então, sexto ano, por isso que estamos falando aqui da importância de vocês lerem, não é? Entenderem, interpretar o texto escrito ou texto oralizado. E aí, quando estamos interpretando as palavras, começamos a entender o sentido das coisas, as colocações, não é? Feitas pelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão, não é, discursando para nós. Então, minha gente, o conhecimento abre novos horizontes, não é? O conhecimento traz para a gente também certezas de muitas coisas, mas pode também nos mostrar algumas dúvidas que nós não estamos percebendo. Então, vamos pensar nisso e ler de forma diferente. Então, observem o exemplo aí, não é? Substituição lexical consiste na substituição de uma unidade lexical por outra que, com ela, mantém a mesma ideia de sentido. Como já falamos, tanto eu quanto a professora Viviane, não é? Que a coesão lexical trabalha, não é? Joga ali com as palavras sinônimas, não é? Consiste na substituição de um vocábulo por outro do mesmo sentido. Vocábulo é a mesma coisa que palavra, tá? Então, se você tem dúvida aí, vocábulo, palavra é a mesma coisa. Então, nas tradições hebraicas, se associa a figura do juiz à do Criador do universo, não é? Magistrado. Essa palavra magistrado nós usamos muito no meio jurídico, não é mesmo? Então, é a mesma coisa que sinônimo de juiz. E quando se trata do Criador do universo, não é? As pessoas se referem assim, quem é você para julgar o outro, não é? Só quem pode nos julgar é Deus, porque coloca, não é, o Criador do universo como o juiz de todas as coisas. Mas aqui, não é? Na estrutura terrena, na justiça terrena, nós temos aí essa palavra, não é? Que são sinônimas, magistrado e juiz. Quando você ouvir essa palavra, não é? Os magistrados, está se referindo aos juízes. Então, no século IV a.C., o filósofo grego Diógenes saiu às ruas de Atenas com uma lanterna na mão, à procura de um homem honesto, não é? E aí estava ali permeando uma situação, e essa palavra honesto tem outra, não é? Que é sinônima também, que é a palavra probo. Embora muito pronunciada, não se faz tão presente no nosso vocabulário do dia a dia. Ninguém vê aí falando você, quais são as suas qualidades? Ah, você é uma pessoa feliz, honesta, não é? Que honesto também não é uma palavra muito usada, não é? Mais íntegra, não é? Alguém que é coerente com aquilo que fala, não é? Você fala e faz, não é? Tem uns sinônimos assim que pode ser usado, não é? Mas probo não é uma palavra do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, mas ela pode ser usada também, tá? Por isso que é importante trazer palavras diferentes, não é, professora Viviane? Isso. E é bom saber, professora, porque se a gente está lendo algum texto de origem hebraica, né? Sim. E encontrar a palavra juiz lá, a gente não pode entender essa palavra com o mesmo sentido que a gente entende aqui, né? Sim. Que é aquele magistrado que estudou direito, que está capacitado para julgar o comportamento de uma pessoa civil, né? Então, se a gente observar juiz em um texto de origem hebraica, a gente precisa ficar atento que pode ter esse significado atrelado a uma divindade. Sim, sim, verdade. Autoridade maior, né, professora Viviane? Então, quase sinônimo, não é? Consiste na substituição de um vocábulo por outro que, embora não possua o mesmo sentido, contextualmente retorna o vocábulo anterior. Veja o exemplo. Os jornalistas
protestaram após a decisão da Justiça quanto à não necessidade de diploma para o exercício da profissão. Segundo o sindicato da categoria, essa decisão é afronta à prática de um jornalismo profissional e eficiente. Então, nós vemos aí a substituição da palavra, não é, categoria, jornalista por categoria, não é? Há quase um sinônimo aí, não é? Porque a categoria representa os jornalistas, não é? Desculpa. Então, concluímos que a coesão lexical é o elemento fundamental na construção de um texto. Agora, chegou a vez de vocês. Então, eu trouxe uma atividade aqui para vocês. Selecione o sinônimo de carecer. Então, tem aí comprar, precisar, faltar. Qual que vocês acham aí? Vocês conhecem essa palavra carecer? Olha, é uma palavra bastante utilizada, né? Especialmente por pessoas mais velhas, né? Sim. Lembrando que sinônimos vão ser aquelas palavras que se assemelham com relação a um significado, a um sentido, né? Um emprego de sentido. Então, para pensar aí um pouquinho, quando é que você escuta a sua mãe, o seu pai, a sua avó, a sua tia, o seu responsável dizer assim, carece de fazer alguma coisa. Sim, a gente retira essa palavra, não é? Velha, a gente coloca mais experiente, né, professora Viviane? Tem mais idade do que a gente. Não se sintam ofendidos. Vocês têm muito para ensinar para a gente, tá? Medo das palavras não, Medo das palavras, né? De jeito nenhum, senão elas nos dominam. Novo, velho, faz parte do nosso vocabulário, né, professora Viviane? Do mesmo jeito que eu sou mais velha com relação à criança. Sim, mas aqueles que se sentirem ofendidos, recebam aí experientes, tá? Vocês têm muito para ensinar para a gente também, tá? Claro. Então, sintam-se acolhidos da mesma forma por nós duas. Então, é isso aí. Carecer, uma palavra que não é muito usada pelos mais novos, é bem verdade, não é? Então, estamos aqui em sintonia, não estão aí usando essa palavra carecer. Qual é a palavra que a gente fala quando a gente está precisando de algo e a gente quer pedir para o avô, para a avó, para o tio, tia? E aí? Você acabou de responder. Sem querer ou querendo. Mãe, eu estou precisando. É assim que vocês falam? Eu garanto que sim. Então, é sinônimo de carecer. Então, mais uma palavra aí que você recebe para o seu vocabulário, que talvez essa palavra é usada pelos mais experientes, pelos mais velhos. Os mais novos precisam conhecer o vocabulário daqueles que têm mais idade que vocês, ok? Então, é isso aí. Selecione o sinônimo de materializar. Olha a língua, professora Viviane, dando aí uma enrolada. Materializar. Toda vez que a palavra, não é? Pegar, repete novamente, lê novamente. E aí? Temos visualizar, comprar e concretizar. E aí? Materializar é a mesma coisa que? Vamos ver? Concretizar, não é? Algo material, é algo concreto, não é existente, não é físico. Então, é isso aí, sexto ano. Tem outras curiosidades, outros aprendizados. Isso é só um pouquinho, não é, daquilo que é coesão lexical. Então, vamos deixar aí um gostinho de quero mais. Assiste a próxima aula, tá? Porque a nossa aula já terminou. E eu agradeço a Clisma, a professora Viviane. Vamos nos despedir. Vamos embora, professora. Muito obrigada a Sabino, que respondeu a última questão, a letra C. Acertou. Parabéns, Sabino. Eu me despeço por aqui e a gente se vê no próximo momento. Até lá. Então, até a próxima, pessoal. Um beijo no coração de vocês e até mais.